the Lamb. Worthy is the Lamb. Hi there, good morning, Bom dia, and thank you for joining us for our service. muito obrigado por se juntarem ao nosso culto de hoje. Again, I would like to say that if you're enjoying what you've been hearing, Eu gostaria de dizer-vos, se vocês estão a gostar do que nós temos estado a debater, a conversar, and it has been helping you, e se tem estado a ajudar-te, we would like you to reach out to us. nós gostaríamos que você nos contactasse. If there is a question that you'd like to ask, Se existe alguma questão que você gostaria de fazer, please, you can always get back to us using the social media handle. por favor, você pode usar os canais social media para nos contactar. Which is going to be scrolled on the screen. Está no nosso ecrã a informação. And again, we'd like you to like us on our Facebook Eu page gostaria que pusessem gosto na nossa página do Facebook and also try and connect with us on our YouTube page. e tentar também subscrever o nosso canal do YouTube. Because as we continue to bring these services online, Pois assim que continuamos a postar nos nossos cultos online, we'll be using all those social media handles. nós estaremos a usar essas plataformas online. Again, we are very glad for you to have joined us this morning. Estamos muito felizes por vocês se juntarem a nós esta manhã. And also, if you're a guest and you're just watching us for the very first time, E se você é convidado e está-nos a ver pela primeira vez, we want to welcome you. nós queremos te dizer seja And bem-vindo we want to ask that please enjoy this service with us. e gostaríamos de dizer que aproveite e desfrute desse culto de hoje conosco. I will believe that God will be of blessing to you this Eu morning. creio que Deus será uma bênção para você esta manhã. Amen. Amém. Let us pray. Vamos orar. Father, we thank you once again Pai, mais uma vez te agradecemos for the opportunity to fellowship with one another. pela oportunidade de comungarmos em conjunto. Even though we may not be physically present, Mesmo que não estejamos fisicamente juntos, but we thank you for this opportunity that you have created for us. nós somos gratos por teres criado essa oportunidade, esse canal para nós. So this morning we ask once again Esta manhã, mais uma vez, that you will speak to each and every one of pedimos us que o Senhor fale com cada um de nós and that you will bless us e by que o your Senhor word. nos abençoe. Thank you, precious Father. Muito obrigado, Pai precioso. In Jesus' mighty name we Em nome de Jesus. pray. Amen. Amém. Quickly, the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 24. O livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. The Bible says, "But to those who are called, A Bíblia diz para aqueles que são chamados, both Jews and Greeks, judeus ou gregos, Christ, the power of God que clamam por Deus
and the wisdom of God. e a sabedoria de Deus. This morning I'm going to continue with the subject that we've been looking at from the beginning of this month. Esta manhã vamos olhar para o tema que nós começamos este mês I've been discussing on the subject of the supernatural. e temos abordado sobre o sobrenatural. That is living life beyond the ordinary. Ou seja, que nós estamos a falar sobre viver uma vida além do ordinário. So today we're looking at Hoje vamos olhar what I call how to balance the supernatural o que eu chamo como balançar o sobrenatural and the natural e o natural for effective living. para viver uma vida efetiva. How to balance Como balançar the o supernatural sobrenatural and the e o natural natural for effective living. para viver uma vida eficiente, efetiva. Now, it is common today to hear things about a balanced life. É muito comum nos dias de hoje ouvir sobre viver uma vida balançada. People talk about balancing work and family life. As pessoas têm falado sobre viver uma vida balançada entre o trabalho e a família. And so balance is about bringing things together to produce a harmony. Ou seja, o balanço é sobre trazer duas coisas em comunhão para trazer harmonia, For effective living. para uma vida efetiva. And so let's say it again. Balance is about doing things in a proper way. Vamos dizer mais uma vez, balanço quer dizer fazer as coisas da maneira apropriada, In such a way de tal forma that it will bring a harmony que te trará harmonia and produce effective e living. produzir uma vida efetiva. Somebody will say, but doesn't that mean somebody is lukewarm? Algumas pessoas vão se questionar, mas isso não quer dizer viver como meio morno. Somebody might be saying, but pastor, doesn't that mean, is it that we're just trying to live in between things? Ou seja, vão se perguntar, estás a falar em viver entre as coisas? That is different. Não, é diferente. Somebody that is lukewarm is maybe you don't stand for anything. Alguém que é morno ou imbalançado, que tenha um balanço, não está entre as coisas. You are in between. Você está entre as coisas. But when we're talking about balance, Mas quando estamos a falar it's about sobre balanço, bringing things together estamos a nos referir em trazer as coisas in em such comunhão a way de tal forma that it will be of effect and that it will bring effectiveness into our lives. de tal forma que trará resultados efetivos na nossa vida. Amen. Amém? And so this particular concept of balance, Esse conceito em particular de balanço, we see it in the Bible. nós vemos na Bíblia. For example, Por exemplo, the Bible says that you and I have been called as prince and kings. ou seja, podemos ver na Bíblia que nós somos chamados como príncipes e reis. An example also is that the Bible talks about faith and works. A Bíblia também fala de fé e trabalho. And another, the Bible says that is about wisdom and power. Igualmente fala sobre sabedoria e poder. And so we see here that it is very important that we understand how to operate in this principle of balance. Ou seja, podemos ver através disto como é que devemos viver os princípios de viver uma vida em balanço. And so when we're talking about the supernatural, E quando nós estamos a falar do sobrenatural, for us to be effective, para que nós sejamos efetivos, we must understand how to bring the supernatural and the natural into a balanced mode. temos que perceber como trazer o sobrenatural e o natural em um balanço. Because that is when we'll be able to produce effective living on the earth. Para que então possamos viver uma vida efetiva cá na Terra. Like somebody said, Como alguém disse, it says, man is a spiritual being que diz, o homem é um ser espiritual that is having a natural experience. que está tendo uma experiência natural. That is, man is not a natural being Ou seja,
o homem não é um ser natural looking for a supernatural experience. a olhar para e que deseja uma experiência espiritual. And why is that so? E por que é assim? Because the Bible makes us to understand Porque a Bíblia nos faz perceber that man is primarily a spiritual que being, o homem é primeiramente um ser espiritual but he operates in the natural. que opera no natural. And so when we're talking about the supernatural, which refers to the spiritual, Então, quando estamos a falar do sobrenatural, que se refere às coisas espirituais, we must be able to balance it with our lives in the natural, temos de ter a capacidade de balançar a nossa vida no natural, so that it can be able to produce, so that we can produce effective living. para que possamos ser capazes de produzir uma vida efetiva. And so this morning, I just want to quickly bring to our notice Então, esta manhã eu quero trazer a vossa atenção 4 things that will help you as an individual 4 coisas que irão te ajudar to be able to bring a balance para que sejas capaz de trazer in o balanço. into this when we're talking about the supernatural Sim, como estamos a falar do sobrenatural, and that we're talking about the natural, estamos a falar também do natural. that how do I bring this into a balanced mode? Então, como é que eu consigo trazer essas duas coisas em numa harmonia de balanço? Because somebody may be listening this morning Talvez alguém esteja a nos ouvir esta manhã and be wondering, the pastor, e está-se a questionar, pastor. now I understand what you're saying about the Eu supernatural. percebo o que estás a dizer sobre o sobrenatural. I understand that I am operating in the natural. E eu percebo também que eu estou a operar no natural. Now, how do I bring a balance into what I'm doing Então, como é que eu trago o balanço naquilo que eu estou a fazer? so that I will be able to produce Para results? que possa ser capaz de produzir resultados. Now, but before we go into these 4 things this morning, Antes de entrarmos para essas 4 coisas esta manhã, the major thing that you and I need to understand when we're talking about balance between the supernatural and the natural o aspecto principal que eu quero que você perceba quando nós estamos a nos referir sobre o balanço do sobrenatural e o natural is that our mind is very, very important. é que a nossa mente é muito importante. Because your mind Porque a tua mente is the gateway to the supernatural é a porta de entrada para o sobrenatural and the natural. e o natural. What do I mean by that? O que eu quero dizer com isto? Your spirit, which operates in the O natural, teu espírito que opera no natural has or need the mind direciona a mente to be able to put what is experiencing in the supernatural into your natural life. ele consegue liderar, a tua mente consegue liderar para que tu consigas executar aquilo no natural, aquilo que tu percebes no espírito. And so that, and also your natural needs your mind. E também a tua forma natural precisa da tua mente. And so there is always that particular tussle between the spirit and also the natural, which is the body, to control the mind. Ou seja, existe essa batalha entre os dois para ver como é que na tua mente existe essa disputa entre os dois. And so this is very, very critical Isso é muito crítico. if we are looking at how to balance the supernatural and the natural Se nós estamos a olhar para aquilo que nós chamamos do sobrenatural e o natural, for effective living. para ver de uma forma efetiva. And so I'm going to be talking about 4 things now. Então eu estarei a falar sobre 4 coisas And each one of them will start with the word think. e cada uma delas começará com a palavra pensamento, Because the mind is the main key porque a mente é a chave principal when we're talking about the balancing here. quando nós estamos a falar de balanço. And so quickly, let's look at those 4 things. Rapidamente vamos olhar para essas 4 If we're going coisas. to be able to balance the Se supernatural se nós formos capazes de balançar And o the sobrenatural natural e o natural to produce para effective living. produzir resultados efetivos, Don't forget that the supernatural helps us to live life above the ordinary. não se esqueça que o sobrenatural nos ajuda a viver a nossa vida acima ou além do ordinário. So number 1, we're talking about how to balance the supernatural and the natural. nós estamos a falar sobre balançar o sobrenatural e o natural. The first thing is that you must think A primeira- investment. A primeira coisa é que tu deves pensar. Think investment. Pensa como um investidor. In the book of Galatians chapter 6 verse 7. No livro de Gálatas, capítulo 7, Galatians chapter 6 verse 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. The Bible says that be not deceived, A Bíblia fala que não seja enganado, God is not mocked. porque Deus
mocked. Não é não é de gozo. For whatsoever a man sows, that shall he reap. Pois tudo aquilo que o homem investir ou semear, ele colherá. And so the Bible is telling us here about the principle of investment. A Bíblia nos fala do princípio do investimento. It says that whatever a man sows, Ela fala de que aquilo que o homem semeia, that is what he also is going to reap. é isso que ele irá colher. Now, many times in the church, we always use this when we're talking about sowing and reaping when it comes to money. Muitas vezes nos cultos dominicais nós falamos sobre esse aspecto de dar, né, que é o semear e a colheita, quando nós nos referimos sobre a oferta. Now, that may be a part of it. Isso é só uma parte disto. But in this particular context, Mas neste contexto em particular, Paul was talking about the principle of living. Paulo nos falava de um princípio de viver. Because if you read the preceding verse before this verse of verse 7, Porque se tu leres os versículos anteriores, antes do versículo 7, or rather the succeeding verse, if you read in verse 8, ou ler os versos a seguir, o capítulo Paul 7. was talking about if you sow into the spirit, you will reap spiritual things. O Paulo se referia que se tu investires nas coisas espirituais, você colherá também And if coisas you are espirituais. sowing into the body or the natural, you are going to receive natural things. Aquilo que tu também fisicamente ou na forma natural investiste, também colherás da mesma maneira. And so the first thing about balancing the supernatural and the natural O primeiro aspecto sobre balançar o espiritual e o natural is that you must always think about é investment. que você deve constantemente pensar sobre investimento. That is, you must invest in the Ou seja, supernatural você deve investir no sobrenatural. and you must also invest in the natural. Você também deve investir no natural. Because there are some people that invest only in the supernatural. Porque existem muita gente que somente investe no sobrenatural. And there is so much that they receive in the supernatural. E há muito que eles recebem no sobrenatural. But como because resultado. they have not invested also in the natural, Mas porque também não investem no natural, those things that they receive in the as supernatural coisas que eles recebem no sobrenatural become trapped ficam amarradas and they don't have any expression e não conseguem expressar-se no natural even in their lives. nas suas vidas. And there are other people E existem outras pessoas that invest so much in the natural que investem tanto nas coisas naturais so that everything about them is so natural, there is nothing supernatural about their e lives. tudo sobre eles é tão natural que não existe nada na vida deles que é sobre o sobrenatural. And so that when they face situation in life Então, quando eles encaram situações nas suas vidas that their natural ability cannot deal with, que as suas habilidades naturais não conseguem dar resposta, they face defeat. eles encaram derrotas. And so it is very critical that we must understand that if we are to balance the supernatural and the natural, Então- we must think about investment. É muito crítico que você, quando está a pensar sobre o sobrenatural, o balanço sobrenatural e o natural, deves pensar no investimento. And this is what God is looking for at this time. E é isso que Deus está à procura neste exato momento. Because what has come to happen with this this COVID-19 pandemic Porque o que tem acontecido com esta pandemia do is that God Covid-19 is beginning to shift our emphasis. é que Deus está a transformar, a mudar o nosso foco. And so the emphasis now is not about the church building. O foco já não é mais sobre a igreja, a estrutura física da igreja. Yes, we're still going to meet together. Sim, nós vamos continuar a nos encontrar na Yes, we're still igreja. going to have those programs Nós vamos continuar a ter os nossos programas. when they've lifted all the restrictions. Quando levantar as restrições, pelo But Estado. the thing is that God is changing the emphasis. Mas a coisa é que Deus está a mudar o foco. And what God is trying to do is that He wants you and I to take the church to wherever we find ourselves. Agora, o que Deus quer que nós façamos é que nós levamos a igreja aonde quer que nós nos encontramos. It's like God is saying, I don't want to be only in the temple alone. É como se Deus estivesse a dizer, eu não quero só estar numa estrutura física. I want to be in your offices. Eu quero
estar também no teu escritório. I want to be in your place of Eu business. quero estar no teu negócio. I want to be in that clubhouse when you are discussing with your friends and your neighbors. Eu quero estar na tua vizinhança quando você está em discussão ou em conversa com os teus vizinhos. I want you to take me wherever you go to. Eu quero que você me leve comigo aonde quer que você esteja. And I want your life to be an advertisement for me. Eu quero que a tua vida seja uma publicidade, uma propaganda para mim, sobre mim. And how are you and how are we going to be able to achieve E that? como é que nós seremos capazes de conquistar isso? It is by Alcançar? us investing in our supernatural, in the supernatural, Através sorry, do investimento no sobrenatural and also investing in the natural. e também investimento no natural. Now let me say this to you this E morning. deixa-me dizer isto esta manhã. Who will you prefer? Quem você prefere? A doctor that is anointed Doutor que é abençoado, ungido, to work on you, para trabalhar com você, or a doctor that is not anointed at all? ou doutor que não é ungido, que trabalhe com você? Because what I'm saying is that a doctor that has invested in the supernatural to increase his skill, Ou seja, aquele doutor que opera também no sobrenatural para aumentar a capacidade técnica dele, and a doctor that is just only invested in his own supernatural, in his own natural life, but not in the supernatural. ou aquele doutor que somente investe nas coisas técnicas e não nas coisas espirituais. Obviously, will see things or will do things better than that doctor that is only just operating on the natural E nós realm. vamos poder ver que aquele que investe no sobrenatural poderá fazer coisas maiores com aquele que só se foca no natural. Now, I remember the story of this particular man, I think in the U.S. called Ben Carson. I think Eu he's a me lembro dessa minister, história sobre Dr. Ben Carson. médico chamado Dr. Ben Carson, que é médico americano. It was one of the first people that did a separation of twins that were joined, I think, in their brain or something like that. Ele foi dos primeiros doutores a fazer a cirurgia a siameses, a bebês siameses. And when they did that surgery and they separated those E children, quando ele fez aquela cirurgia separando as duas crianças, and when he was talking, quando ele falava, people thought that I was going to say, oh, it was because of the school that I went, and it was because of this particular study that I did. That was why I was able to carry out that surgery. quando ele foi perguntado sobre a cirurgia e ele respondia, as pessoas estavam expectando que ele falasse da carreira acadêmica dele. But if you listen very well to him, Mas se tu prestares atenção no que ele he said falou, one of the secrets that he helped him ele disse dos segredos que o ajudou was that there was an ability for him to see things that natural people do not see. foi a capacidade de ver as coisas de uma forma que as pessoas no mundo natural não conseguiriam ver. And this was because of his Christian faith. E isto foi resultado da fé cristã que ele tinha. Because it was someone that has invested in the supernatural. Porque ele é uma pessoa que investiu no sobrenatural. And so the supernatural helped him in a place whereby the natural could not do Ou seja, much. o sobrenatural ajudou-lhe a realizar coisas no mundo físico natural que ele não iria conseguir fazer muito. And se so não when fosse we're pelo talking about sobrenatural. balancing the supernatural and the natural for effective living, Então, quando nós estamos a falar do sobrenatural e o natural sobre a vivência para que possamos ver de uma forma efetiva, we must invest. We must think investment, nós temos de pensar em investimento, because that is very, very important. porque isto é extremamente importante. Because some people can say, okay, I'm going to invest only in the supernatural, but when opportunity comes, because they've not invested in the natural, they are not able to enjoy those Ou seja, opportunities. porque existem essas pessoas que focam-se tão somente no sobrenatural que quando aparece a oportunidade para executar alguma coisa, eles perdem essa oportunidade por não terem investido também no natural. So you must think investment. Só você tem que pensar em investimento. Number 2, Número 2, you must think complementary. você tem que pensar de uma forma complementar. You must think complementary. Você deve pensar de uma maneira complementar. In the book of Luke, chapter 1, verse 31 to verse 32, No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31 a 32, we see the greatest supernatural event that happened on the earth. nós vemos
observamos ali uma das coisas sobrenaturais que nós vimos que aconteceu aqui na The Terra. Bible talks about the birth of our Lord Jesus A Christ Bíblia nos fala do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, that took place que teve lugar in the life of a lady that has not known any man. na vida de uma mulher que não tinha se juntado ainda com nenhum homem. It says, "Behold, you will conceive and give birth to a son, A Bíblia nos fala que foi dito à mãe de Jesus: and you shall call, seja feliz porque darás à luz a um filho. and shall call his E name você, Jesus, e você deve o chamar Jesus. and he will be great, E ele será grande. and will be called the Son of the Most High. E ele será chamado Filho do Altíssimo. And the Lord will give him the throne of his David, his father." E o Senhor o dará o trono de Davi, seu pai. And so God needed to bring Jesus into this earth, So, Deus precisou de trazer Jesus à Terra. which was a supernatural event. Ou seja, isso foi um evento sobrenatural. But God needed a womb that was going to carry baby Jesus into the earth. E Deus precisava de um útero que pudesse carregar Jesus para que a posterior pudesse vir So à Terra. God wanted to give birth to a son on the earth, So, Deus queria que o seu filho nascesse na Terra. and God needed a woman that would carry that child and give birth in a natural way. E Deus precisava de uma mulher que pudesse dar à luz de uma forma natural. And so there is a complementary Ou seja, há um complemento between the supernatural entre o sobrenatural and the natural. e o natural. And so when we're talking about balancing the two, Ou seja, quando nós estamos a falar em balancear os dois, we must always think that they are complementary. nós temos que pensar, os dois são It does not complementares. necessarily need to work against each other. Ou seja, não necessariamente devem trabalhar separadamente. If you're going to live effectively, Se você quer viver de forma we must efetiva, understand that these two complement each other, você tem que perceber que esses dois complementam um ao outro, especially in the life of a child of God. especialmente na vida de um filho de Deus. So you must think that the supernatural complements the natural, Então você tem que entender que o sobrenatural complementa o natural, because God has done it in such a way porque Deus fez de tal maneira that for everything that takes place in the the supernatural que tudo que toma lugar no natural, needs the natural for expression. tudo que toma lugar no sobrenatural precisa ter expressão no natural. And so you must always think that they complement one another. Então você deve pensar que eles se complementam um ao outro. Amen. Number 3, Número 3. think possibilities, Pensa em possibilidades not e impossibilities. não em impossibilidade. David was the king in Israel, Davi era o rei de Israel and he was considered the most successful king. e foi considerado um dos reis mais bem-sucedidos. Now, why was David considered as the most successful king in Israel? E por que Davi foi considerado um dos reis mais bem-sucedidos? Because David did not lose any battle. Porque Davi não perdeu nenhuma batalha. He fought battles, Ele lutou, but he did not lose anyone. mas não perdeu nenhuma Now, guerra. why was David able to do the impossible? Quando é que Davi foi capaz de fazer o impossível? It was because David understood Porque Davi percebeu how to be able to bring a balance como trazer o balanço to the supernatural do sobrenatural and the natural. e o natural. In fact, the Bible makes us to De understand facto, a Bíblia nos faz perceber that David was a king que Davi foi um rei that also functioned que também funcionou, as a priest que funcionava também como padre, and como also pastor as a prophet. e como profeta. So David functioned in those Ou levels, seja, Davi operava nesses níveis and he was able to balance it very, very well. e foi capaz de balançar os dois. No muito bem. wonder he was considered the most successful E king. não me questiono por que ele foi considerado um dos reis mais bem-sucedidos. I mean, we see David in the book of 1 Samuel chapter 17 Primeiro de Samuel, capítulo 17, when he fought with Goliath. vimos quando Davi lutou com Golias. How he was able to overcome Goliath, Como é que ele foi capaz de vencer de Golias? who was a giant, E era um gigante who was considered as
an impossible thing. que era considerado uma coisa impossível de ser do rei. And many times we have heard the story Já ouvimos essa história várias of vezes. how David used the sling Como Davi usou a sua fisga and then he sent the stone, e lançou a rocha, a and pedra. maybe an angel was the one that directed the stone E talvez anjo tenha direcionado a pedra into the head of na Goliath. cabeça ou na testa But do I Golias. really don't think so. Mas eu não acho que foi assim. Because in the book of Judges, chapter 20, verse 16, Porque no livro de Juízes 20:16 we read about the tribe called the Benjamin. nós lemos The Benjamites, sorry. lemos sobre a tribo de Benjamim. And they are said to be men that could sling stone at the hairbreadth and they will not miss. E eles eram considerados que o povo que lançavam, né, as pedras e não falhavam. Quando Now, lançavam. this was the tribe that David came from. Essa é a tribo de onde Davi They were veio. they were known for using the sling very, very, very well. Eles eram conhecidos como a tribo que usava a sua fisga, a sua lança de pedra, usava muito bem essa And so when ferramenta. David was going towards Goliath, Então, quando Davi se direcionou a Golias and he was telling Goliath e dizia a Golias: that I come to you with the name of the eu Lord, venho contra ti em nome do Senhor, using the supernatural, usando o sobrenatural. David was also preparing himself Davi igualmente estava a se preparar to use that skill para usar a sua técnica that he has que ele tinha to be able to sling that stone para ser capaz de lançar aquela to pedra hit that head para atingir a testa of Goliath. de Golias. So you can see that both the supernatural and the natural was working for Então David consegues ver nessa história que o sobrenatural e o natural because he has trabalhavam a understood favor how de to Davi. balance the two of them. Pois eles perceberam como balançar as So duas. when there is a balance of the supernatural and the natural, Então quando há balanço entre o sobrenatural e o we natural, don't think of nós não impossibilities, pensamos em but we possibilidades, think of nós possibilities. pensamos em possibilidades. And then number 4, E número 4, think more effectiveness and impact. pense de forma mais efetiva. Think more effectiveness and impact. Pensa de maneira efetiva e impactante. That is when you balance the supernatural and the natural. Então quando tu fazes o balanço do sobrenatural e o natural, What you then begin to accomplish is that you accomplish more effectiveness and then you make more impact. o que você começa a alcançar coisas de forma efetiva e através disso criar impacto. And this we see in the life of Paul. Isso nós vimos na vida de Paulo. Paul was a man that experienced the supernatural. Paulo era uma pessoa que experimentava ou vivenciava as coisas sobrenaturais. But if you look at Paul's ministry very, very well, Mas se tu olhares o ministério de Paulo muito what bem, made Paul to have a lot of impact o que fez com que Paulo tivesse muito impacto was not only the supernatural experience that he era had, só o sobrenatural que ele tinha, but was also Mas também his natural ability. as habilidades naturais que ele tinha. Look at what the Bible says Olha o que- in 2 Corinthians 10 verse 10. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 10. The Bible says that for his letters, they say, are weighty and powerful. Porque a palavra nos diz que as suas cartas eram poderosas. His letters were very weighty and very powerful. As suas escrituras eram muito pesadas e muito poderosas. Yes, Paul was a supernatural man. So, Paulo era homem espiritual. But they said that what made his ministry of more impact and effectiveness Mas a palavra diz que o que tornou com que o seu ministério tivesse impacto e eficiência was because of his writing. era por causa da sua habilidade de escrita. And this was because of the training that Paul had. Isso era por causa do treinamento que Paulo tinha. We know that Paul was a trained lawyer. Nós sabemos que o Paulo era juiz, advogado. And so that was why his supernatural experience was able to balance with his natural skill to produce more impact and effectiveness. Por isso é que o sobrenatural dele juntou-se ao natural para criar impacto. Even up to today, Até hoje, we are still being impacted by the writings of nós Paul. ainda somos impactados pelas escrituras de Paulo.
Amen. Amém. And so, for us to be effective in life, Então, para que nós possamos ser efetivos, we na need vida, to understand how to balance the supernatural with our natural nós temos que ability. ter a capacidade de perceber como balançar o sobrenatural e o natural, So that we can be more effective. para que sejamos mais efetivos. So this fourth thing, I believe, is going to help you. Eu acho que essas coisas irão nos ajudar. When we're talking about balancing the supernatural Nós and the estamos a natural, falar do sobrenatural e o natural, because it will help to shape your thinking, porque isso irá moldar a maneira que tu pensas. and it will help you to change your paradigm. Isso irá mudar o teu paradigma. And so that when we're talking about balancing the two, Então, quando nós estamos a falar em balançar os dois, these are the four things that essas you são have at as the back quatro of your mind. coisas que você tem na tua mente. Number one, you will think investment. Número você vai ter você pensa em investimento, Number two, you will think complementary. você pensará complementar, Number three, you will think impossibilities. você irá pensar em possibilidades. And then number four, you will think more effectiveness Número 4, irás pensar sobre efetividade and more impact. e mais impacto. Amen. Amém. Thank you for joining us for this service this morning. Muito obrigado por se juntares nesse culto esta manhã. But before we round up, Mas antes de concluirmos, I'd like us to just bow our heads to eu pray. gostaria que baixássemos a nossa cabeça para orarmos. This morning we have talked about how to balance the supernatural and the natural for effective Esta living. manhã falamos sobre como balançar o sobrenatural e o natural para termos uma vida efetiva. But the only way that you can begin to experience the supernatural in your life Mas a única forma que tu és capaz de fazer o balanço do sobrenatural na tua vida, that will help you que irá te ajudar in your natural life na tua vida natural, is first for you to have Jesus as your Lord and as your personal primeiro Savior. é tens que aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. So if you don't have Jesus as your Lord and as your personal So Savior, tu or you não- don't know Him as your Lord as your Se tu personal não Savior, recebeste ou não conheces ainda Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, this morning I want to encourage you esta manhã eu quero encorajar-te. to give your life to Him. Dê a tua vida a Ele. Because in these days that we are living right now, Porque nos dias em que vivemos hoje, our natural ability as nossas habilidades naturais will not be able to carry us through. não serão capazes de nos suster. And if that is your decision this morning, E se tomares essa decisão essa manhã, I'd like you to bow your heads eu wherever you may gostaria be que right now. baixasses a tua cabeça onde quer que estejas And just repeat this prayer e after me. repete esta oração depois da minha. I say, Father, in the name of Diz assim: Jesus, Senhor, em nome de Jesus, I come to you this morning. eu venho até ti esta manhã. I know I am a sinner, Eu sei que eu sou pecador and I know you sent Jesus e eu sei que o Senhor enviou Jesus to Cristo die for my sin, para morrer pelos meus pecados, that I may not die as a sinner. para que eu não morra como pecador. This morning, Esta manhã, Jesus, I invite you into my life. Jesus Cristo, eu convido-te na minha vida. Come and be my Lord, Venha e seja meu Senhor. and come and be my Savior. Venha e seja meu Senhor. Wash me Lava-me with your blood, com teu sangue and write my name e escreva o meu nome in the book of life. no livro da vida. Thank you for making me your child. Obrigado por me tornares teu filho, In Jesus' name. em nome de Jesus. Now, if you have said that prayer, Então, se tu fizeste essa oração, I welcome you eu digo seja to bem-vindo. the family of God, Seja bem-vindo à família de and Deus. also congratulate you. E também te parabenizo. On the screen, you will see some of our details. No ecrã tu verás alguns dos nossos detalhes. Please kindly connect with us Por favor, não hesite em contactar-nos. and just tell us that you are one of those people that gave their lives to Christ E por favor, podes dizer que és uma dessas pessoas que during one of our aceitaste online Jesus services or during one of our videos. durante alguns dos nossos cultos online, se assististe a algum dos nossos vídeos e confessaste Jesus Cristo como And nosso we'll Senhor be e able to give you Salvador. more information Contacta-nos para que nós possamos dar-te mais informações on what next that you need to do. sobre o que deves fazer em seguida. Again, we'd like you to engage with us. Mais uma vez, eu gostaria que tu te engajasses connosco. If you have watched us online this Se morning, nos estás a assistir online nesta maybe there manhã, are some things that you like clarifications, se existe algum esclarecimento que tu precisas, or maybe there is a question that you would like to ask alguma questão que gostarias de fazer, based on the things that we have shared this com morning, base nas coisas que nos apresentamos esta manhã, please do not hesitate to por contact favor, us. não hesite em contactar-nos. On the screen, there will be all our details there. No nosso ecrã, no vosso ecrã,
terá o nosso detalhe, o detalhe da nossa igreja, our email o address, nosso endereço de our e-mail, social nosso media correio handles. eletrônico, as nossas plataformas da Please social media. do not hesitate to get in touch. Por favor, não hesite em contactar-nos. And hey, we would like to also hear from you. E também gostaríamos de ouvir o vosso feedback. If there's other thing that you'd like us to discuss during our online services, Se existe alguma coisa que tu gostarias de abordar durante esses nossos cultos we would online, like you to reach out to us. gostaríamos que você nos contactasse. Once again, let me remind us, like our Facebook page. Mais uma vez, põe um gosto na nossa página no Facebook. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Não se esqueça de subscrever a nossa página no YouTube. And don't forget to look for us on social media. E não se esqueça de procurar-nos nas plataformas de On the comunicação. screen, you can online. see all the social media handle, like I said earlier on. No ecrã você poderão ver as plataformas que nós estamos As we would inseridos. love to hear from you. E assim como nós gostaríamos de God ouvir de bless você, you. Deus abençoe And do have a very wonderful e day. tenha um dia abençoado. Amen. Amém. Essa casa é sua casa, nós deixamos.